Nós não nascemos em um berço evangélico. O meu pai foi conhecer Jesus com 35 anos de idade, porque ele era um alcoólatra e ele estava se separando da minha mãe, porque minha mãe não suportava mais essa situação com ela, né? E no momento que ele saiu ali de casa, que ele foi tentar contra a própria vida, que ele teve um encontro com Jesus. Nesse caminho, indo tirar sua vida, casada com ele, porque a vida dele era bar e beber com os amigos, bar, jogos, porém, ele não deixava faltar nada para nós em casa, ele não era agressivo, sempre foi um pai amoroso, um pai presente, mas como esposo ele não era presente, então ele preferia estar ali na hora de lazer, no bar com os amigos, e as bebidas começaram a viciar ele de uma certa maneira, que ele não tinha mais controle sobre ela. E a briga com a minha mãe era constante por causa do bar. E aí, um dia o inimigo falou na cabeça dele, porque minha mãe não queria mais ficar casada com ele. Minha mãe pediu para ele escolher entre a bebida e ela. E ele tinha no coração dele, ele achava assim, o que tem eu ir beber com meus amigos? Eu não estou fazendo nada de errado. O que tem eu ir lá? Eu ajudo em casa, não falta nada para as meninas, não falta nada para você. Eu só vou me divertir. Mas ali o inimigo já estava falando até na cabeça da minha mãe que poderia haver uma traição da parte dele, porque ele estava ali vulnerável ao bar. E o inimigo começou a trabalhar de uma forma que a minha mãe não queria mais ele, de jeito nenhum. Nossa. E nesse dia, passando por essa situação, o inimigo começou a trabalhar na mente dele. A sua mulher não te quer mais, e como que você vai viver a sua vida sem ela e sem suas filhas? E aí foi a hora que ele saiu de casa para tirar a vida dele. E quando ele está subindo ali, que nós morávamos em Venceslau Braz, Paraná, nós éramos de lá, ele está subindo aquela avenida que é tipo uma rodovia, e o inimigo falou assim, agora você vai tirar a sua vida. E nisso tinha um missionário, a 700 quilômetros daquela cidade, que já estava orando pelo meu pai sem mesmo conhecê-lo. Deus havia mostrado o meu pai em sonho para ele, que ele abriria um ponto de pregação nessa cidade e que este homem ia tentar contra a sua própria vida, que ele já estava cansado de tantas brigas com a esposa já o rejeitava, e ali Deus mostra o meu pai para esse irmão em sonho, e ele começa a orar pela vida do meu pai. Só que quando ele está vindo ali para aquela cidade, ele avista um homem ali atravessando aquela rodovia. E o Espírito Santo fala para ele, para agora o carro, que aquele homem que vai ali é aquele ao qual te revelei. E quando ele avista meu pai, realmente ele entende que é aquele homem ao qual Deus tinha mostrado para ele. Ele dá um grito e diz assim, homem, aonde você vai? Aí meu pai disse para ele assim, mas eu te conheço? Ele falou assim, não, mas tem um Deus ao qual te conhece. Meu e você Deus. não vai tirar a sua vida, porque Jesus te ama e tem um plano com você e com a sua casa. Glória a Deus. E ali meu pai cai com legiões de demônio, meu pai cai ali completamente endemoniado, e meu pai se levanta. E ele segue com meu pai dentro do seu carro para aquela cidade ali, ali abriu o ponto de pregação, onde ele estava morando já, e ali ele começa a dar orientações para o meu pai. E nisso eu me lembro que nesse dia, quando meu pai contou esse testemunho, que eu tinha 10 anos de idade, eu ainda estava estudando. Então eu não havia chegado, ele não havia ido me buscar. E eu vim para casa sozinha, porque a escola era próximo. E quando eu cheguei em casa, coisa assim de criança, por que será que o papai não foi me buscar? Acho que ficou trabalhando, né? E eu me lembro que meu pai entra para dentro de casa. E quando eu avisto meu pai, eu olho para o rosto dele, eu não vejo mais aquele João Batista que chegava em casa bêbado, que derrubava as coisas dentro de casa, o que tivesse no caminho dele ele derrubava, porque ele estava ali desequilibrado de tanta bebida. Eu vejo um homem com luz no seu rosto e pergunto para ele, o que aconteceu, papai? E ele me disse, eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida. E eu disse, o que é aceitar Jesus? Ele falou assim, você pede para ele entrar no seu coração e você pede perdão dos seus pecados. Aí eu olhei para ele e falei, eu também quero esse Jesus, falei para ele. E ali eu aceitei Jesus, ele orou por mim.
Na escola eu sofria bullying porque naquela época você sabe que a gente era todo um movimento tradicional, né? Sim. Nós era mudança de roupa, de cabelo. Então a minha mãe, que tinha costume de cortar meu cabelo como Joãozinho, eu já não deixei mais cortar meu cabelo de Joãozinho curtinho. Aí eu comecei a deixar meu cabelo crescer, não deixava mais minha mãe cortar. E eu ia pra escola de saia, então ali as amiguinhas já chamavam eu de crentinha. Tinha isso, sabe? Tinha esses bullying, sabe? E ali a minha mãe ficou totalmente perturbada depois da conversão do meu pai. Aquela mulher que era nervosa ficou 2 vezes mais nervosa. Que na realidade nem era ela. Não era ela, era um inimigo que estava usando ela. Era um espírito por trás tentando atrapalhar a conversão do meu pai. E também desunir a família. Desunir a família. Separando o pai da mãe, automaticamente separa os filhos, né? E eu sempre fui assim, por eu ser a primeira que foi com ele para a igreja, eu era uma companheirinha dele. Então ele já me ensinou a orar pela mamãe, ele me ensinou a orar pelas minhas professoras, pelos meus amiguinhos. E toda vez que eu sofria alguma coisa que aquilo me entristecia, ele falava assim: você não vai ficar triste, você vai orar. Aquilo que ela está falando para você, ela não tem entendimento do que está falando, então você ora. Vamos orar pela mamãe, Deus vai fazer uma obra na mamãe. Então a minha mãe teve muitas vezes de revolta, que ela me agredia muito, batia muito em mim, porque aquele espírito agia na vida dela, fazia com que ela me machucasse. Ficasse irritada. Irritada, né? E eu só pude ter esse entendimento porque meu pai falava assim para mim: não é ela. Então, quando ela me batia, eu ia orar e dizia: Senhor, perdoa, porque não é minha mãe. Mas salva, Jesus. Teve um momento na minha vida assim que eu orei para Jesus salvar logo, para me não apanhar mais, né? Mas aí eu orava, falava assim: Jesus, salva, porque ela não tem entendimento. Por que ela me machuca? Por que ela faz isso? Aí eu fui entender que era tudo espiritual, o que estava acontecendo dentro da minha casa. Era uma barreira para que ela fosse até Jesus. Sem contar que ela era uma mulher muito, muito enferma emocionalmente, ela era muito nervosa, muito irritada. E com 2 anos, nós orando por ela, eu e meu pai, o inimigo, né, de certa forma, tentou atingir a vida dela através de um assalto. Ela foi assaltada à mão armada no fundo da igreja onde nós morávamos. Nossa. Com aquele bandido, o bandido deu uma arma no peito dela e nós estávamos orando de portas fechadas na igreja, na época que a gente orava assim, né, de porta fechada, e ela começou a gritar desesperadamente. O bandido tinha falado para ela: não grita que você morre. Ela falou assim: se eu não gritar, eu vou morrer, e se eu gritar, então eu grito. Foi quando ela colocou a mão na cabeça e disse assim: Senhor Deus dos crentes, me salva. Ela pediu para do Deus do crente salvar ela. E ali eles foram embora correndo, quando a gente viu minha mãe entrando pela porta da igreja pedindo ajuda. Mesmo assim, passou ali 6 meses a 7 meses. A minha mãe ainda não queria Jesus. Mas um certo dia, foi um encontro dela com Cristo numa quarta-feira no culto de libertação. Eu estava ali entre meus 11 para 12 anos de idade. A minha mãe aceita Jesus. Glória a Deus. E foi uma vida transformada por Deus. A minha mãe, tudo que o meu pai pediu a Deus, que ela fosse uma mulher de oração, uma mulher fervorosa, uma mulher crente, uma mulher missionária, que ajudasse ele na obra de Deus, veio em dobro a bênção do Senhor.